Este é o SupraCast, seu podcast de cardiologia do interior de São Paulo para o mundo. Fala, queridos SupraCasters. Eu estou aqui, Almir Alamino, para um episódio muito especial. É fato que o ultrassom à beira-leito entrou para ficar na medicina e, com certeza, quem não aprender vai ter que correr atrás depois. E hoje eu trouxe as pessoas que, na minha opinião, são as referências em ultrassonografia point of care, ou o mais conhecido como queridinho POCUS. São pessoas que eu tenho extrema admiração e é um prazer enorme estar gravando com eles aqui, pessoas que me ensinaram muito durante a minha trajetória. Então eu vou apresentar o primeiro convidado de peso, é o Dr. Aron Rucide Ferreira, ele que é graduado aqui pela USP de Ribeirão, fez clínica médica na USP de São Paulo e doutorado aqui pela USP de Ribeirão. Além disso, ele é médico assistente, né, do CTI da USP de Ribeirão, da unidade de emergência, e tem uma formação em POCUS pela CHEST, além de ser coordenador do curso de ultrassom point of care da USP de Ribeirão. Muito bem-vindo, Aron. Fala, Almir, muito obrigado aí pela introdução. Para mim é um prazer estar aqui com você e com os demais colegas aqui presentes, né? Todo mundo companheiros aí da caminhada, né, do POCUS desde o início aí da minha formação. Já terminei minha graduação, né, minha residência com muito interesse nessa área. Mais uma vez é um prazer estar aqui entre vocês. Prazer é nosso. O segundo convidado de peso é o Dr. Daniel Zopp, mais bem conhecido como Jesus, carinhosamente Jesus. Ele que também é formado aqui na USP de Ribeirão, tem clínica médica também aqui, doutorado também pela USP de Ribeirão, é médico assistente da unidade de emergência e também coordenador do nosso curso, nosso famoso curso de POCUS da USP de Ribeirão. Bem-vindo, Jesus. Muito obrigado, Almir, amigo, colega de trabalho, de aprendizado do ultrassom, né? Desde o começo, como o Aron colocou aí, tá? Muito prazer, uma honra, né? Estar participando desse podcast e divulgando o ultrassom que a gente sempre gostou tanto desde o começo e que está cada vez ganhando mais espaço aí, né? Tanto pode me chamar pelo nome ou o apelido que é de Jesus, a gente não faz milagre, mas o ultrassom faz muito sucesso. E por último, meu grande amigo, meu R igual de clínica médica, passamos bons perrengues juntos, o Dr. Tomás Marçom, ele que tem graduação e clínica médica aqui pela USP de Ribeirão, também médico assistente do CTI, da unidade de emergência daqui da USP e preceptor do curso de POCUS, assim como eu. Bem-vindo, Tomás. Muito obrigado, Almir. Boa noite, Aron. Boa noite, Jesus. Cara, uma honra estar aqui. Obrigadão pelo convite, Almir. Um dos grandes amigos aí que a vida me deu, que a residência nos deu, né? Companheiro de guerra na época do Covid. Agora estamos aqui. Agora é uma honra, cara, estar aqui entre amigos podendo falar um pouquinho de POCUS, um tema que a gente gosta tanto e que é tão importante, né? Bom, e como mantendo a tradição do nosso episódio, tem um desafio. Aron, você trouxe um desafio hoje pra gente aí? Fala aí. Trouxe sim, Almir. Bom, o desafio que eu trouxe é o seguinte. Vamos imaginar uma situação corriqueira aí na vida, né, da maioria dos médicos, clínicos, cardiologistas principalmente. Imagine um paciente internado na enfermaria com uma insuficiência cardíaca descompensada, pós-infarto, que você já está ali avaliando condições clínicas de alta hospitalar, então ele já não tem mais sinais clínicos de congestão, você fez a avaliação, o exame físico, não encontrou sinais claros de congestão, e aí você resolve fazer um exame ultrassonográfico pulmonar dele, lá um POCUS, e identifica inúmeras linhas B, sinais ali, que a gente vai comentar mais ao longo aí do episódio, né? Mas sinais que são sugestivos de congestão pulmonar. E aí, é seguro dar alta para esse paciente? Será que a clínica é soberana, hein, Aron? Boa, gostei do desafio e quero saber a resposta porque eu estou em dúvida aqui. Para ficar mais didático o nosso episódio, nós dividimos esse episódio em 4 cenários, tá bom, pessoal? Esses cenários são diagnóstico diferencial de dispneia, avaliação de volemia, talvez uma das perguntas mais difíceis da medicina, o terceiro cenário de choque e fluido-responsividade e, por último, ultrassom na PCR, o que muda, tá bom? E antes de a gente começar os cenários clínicos, eu vou provocar vocês aqui que são POCUS lovers. O POCUS vai substituir o estetoscópio? Vamos lá, já começou difícil, hein? Esse episódio vai ser cheio de polêmica, né? Cuidado com o que você fala, que aqui é um podcast de cardiologia, hein? Não, tenho bastante amizade com os cardiologistas. Bom, vamos lá. Não e sim. Por quê?
Não, porque são duas coisas diferentes, né? Os dados que o ultrassom nos traz e os dados que o estetoscópio nos traz, eles são complementares, né? Então, eu não acredito numa substituição. Eu sempre falo, né? Tem algumas situações clínicas, por exemplo, a mais comum delas, a asma, por exemplo, né? O sibilo respiratório que a gente ouve com o estetoscópio, não existe nenhum sinal ultrassonográfico que se assemelhe a isso, que seja equivalente ao sibilo. Então, não nesse sentido. Sim, no sentido de que com a evolução da tecnologia, né, a gente está tendo aí a tecnologia do ultrassom cada vez mais barata, se miniaturizando também, né? Então a gente tem aparelhos cada vez menores. Então a tendência é que, eu acho que provavelmente no futuro não tão distante, a gente vai ter um estetoscópio aí, né, 2.0, 3.0, sei lá, que às vezes pode ser que tenha a função do ultrassom embutido no estetoscópio ou algo nesse sentido. Ou o contrário, né, a função do estetoscópio no ultrassom, como já existe alguns, né, tem alguns aparelhos que fazem isso também. Então, por isso que eu vou nessas duas, né? Não são coisas complementares, mas sim, eu acho que com a evolução da tecnologia, a gente vai ter uma coisa única aí. Então, eu falaria que não vai excluir ou deixar de existir, né? Na verdade, ele vai adaptar mais ainda, inclusive, a forma de usar o ultrassom, o estetoscópio, né? A hora que você, como o Arão colocou aí, né? Talvez colocar no ultrassom um ruído que você ouve e não o estetoscópio tradicional, talvez. Mas aposentá-lo não, o som continua sendo uma característica importante para o exame do paciente. Concordo, eu acho que o visual, né, já falaram muita coisa perfeita nas colocações, mas acho que o visual é só um parâmetro, né? Acho que não vai substituir o que a gente ouve, o que a gente sente, o tato, enfim, várias coisas que a gente tem que, muitas vezes é tão importante quanto na avaliação do paciente, né? Maravilha. Então, vamos agora para os nossos 4 cenários, pessoal. Começando pelo cenário do diagnóstico diferencial de dispneia. Eu vou trazer um caso clínico para exemplificar um caso e aí a gente vai conversando. É óbvio que eu vou puxar a sardinha para a cardiologia, tá bom? Então, um paciente que já segue no nosso ambulatório de Chagas. Esse paciente é um paciente que já é assintomático, ele é classe funcional 1, porém ele já tinha um ecocardiograma, né, ambulatorial com fração de ejeção de 39%. Nesse eco não havia acometimento do ventrículo direito e aí ele estava bem no ambulatório. Porém ele chega na nossa unidade de emergência com um quadro de dispneia. Dr. Daniel, como que você avalia essa situação? Muito bem, amigo. Então, começa ligando com a nossa resposta, não só do estetoscópio, né? Mas uma história tirada, né, de dispneia. Dispneia não é só uma dispneia, né? O que vem junto com essa dispneia? O paciente tem uma tosse, o paciente tem uma ortopneia, o paciente tem um edema. Então, é uma história bem tirada ajuda, né? Um exame das pernas do paciente, ouvir com o estetoscópio também vai ajudar na sua avaliação. E o ultrassom, com certeza, uma ferramenta que vai agregar e muito nesse diferencial, né? E eu começaria pensando, o paciente já tem uma fração de ejeção reduzida, né? O ultrassom cardíaco poderia ajudar com alguns sinais, mas um ultrassom realmente formidável numa situação dessa é o pulmonar, né? A avaliação pulmonar ajuda bastante com o protocolo Blue, que é uma forma simplesmente do raciocínio, mas se você souber fazer ultrassom, né, não precisa seguir necessariamente o protocolo, né? Então, por exemplo, dispneia, mesmo ele sendo cardiopata, ele pode ter um pneumotórax, dependendo da situação. Então, avaliar deslizamento pleural. Ele pode ter uma pneumonia, às vezes, se ele tiver com uma tosse ou outra coisa. Então, vou achar linhas B? Mas espera aí, está só num local ou ela está difusa em diversas localizações? Ele tem alguma área de consolidação pleural, ou um derrame, algum outro sinal? Me ajudaria a pensar em outras características. Membro inferior ou avaliar vasos, não só o pulmão. Então, por exemplo, ver o vasos, eu poderia pensar, será que está tendo uma embolia pulmonar ou outro diagnóstico diferencial? Então, não é porque ele tem uma insuficiência cardíaca que com certeza sempre vai ser uma IC descompensada. Então, ultrassom pulmonar somado às outras avaliações, com certeza vai ajudar a gente a pensar também em outras características aí. Muito bem, Daniel. Eu acho que concordo, né, com o que você falou. Dentro dessa avaliação, né, do paciente dispneico no pronto-socorro, falando mais especificamente do ultrassom point of care, né, que é nosso foco aqui, nunca vamos esquecer, né, da anamnese do exame físico adequado, lembrando que o POCUS é uma ferramenta complementar. A gente tem duas formas de raciocínio, né? E até existe aí uma
às vezes até uma briga, uma discussão, não uma briga, uma discussão, né, dentro da comunidade aí mundial do POCUS, de como a gente deve encarar o exame ultrassonográfico. O POCUS, ele começou com uma ferramenta para ser simples e responder perguntas específicas. Então, lá no início, a gente usava o POCUS assim, pontualmente. Então, se esse paciente está com dispneia, qual que é a causa da dispneia desse paciente? Esse paciente está com choque, qual é a causa do choque desse paciente? Então, esse paciente tem um derrame pericárdico? Sim ou não? Esse paciente tem disfunção ventricular, sistólica? Sim ou não? Então, o POCUS surgiu dessa forma, responder perguntas específicas. Conforme o conhecimento foi expandindo, a gente viu que era uma ferramenta que poderia ser muito mais útil assim, em diversas outras situações. Né? Então, aí começou a surgir, né, o que virou o termo, né, Whole Body Ultrasound, né, que é você usar o ultrassom mesmo para fazer um exame físico do corpo inteiro. Então, tem dentro da comunidade do POCUS aqueles que encaram essa visão do POCUS mais simplista, e a gente deve ensinar ele uma ferramenta mais simplista, e isso já responde muitas perguntas nossas, muitas dúvidas na prática clínica, e aqueles que já encaram uma ferramenta que existem diversos níveis de complexidade ali de aprendizado. Então, dentro do POCUS, a tendência até virar ali uma subespecialidade, né? Como nos Estados Unidos, alguns outros países já existe ali fellowship, né, em ultrassonografia e point of care. Eu acho legal, né, os protocolos, como o Jesus, né, o Daniel falou aí do protocolo Blue, ele realmente é o mais famoso para avaliação da dispneia. O que eu acho interessante dos protocolos é que é uma maneira da gente validar o método, né, porque existe muitas pessoas ainda que questionam, né, a necessidade ou a eficácia do ultrassom, né, principalmente aqueles, às vezes, médicos mais antigos, né, que ali gostam do exame físico, né, tradicional, né, gosta de fazer a ausculta, a percussão, né, a beira-leito, tudo isso que não está errado, a gente deve continuar, né, ensinando e aprendendo, mas que às vezes tem um ceticismo ali em relação ao aprendizado do POCUS que é difícil a gente convencer. Então, os protocolos são uma forma aí da gente validar a ferramenta e mostrar para as pessoas que, olha, essa ferramenta tem utilidade na prática clínica. Então, falando melhor do protocolo Blue, como é que ele funciona? Porque ele é um protocolo, eu não gosto muito de usar ele na prática, tá? Eu prefiro fazer um exame um pouco mais completo, então a gente vai fazer ele da mesma forma que a gente ausculta o paciente, né? Quanto mais campos pulmonares a gente auscultar, melhor acurácia a gente vai ter do nosso exame físico. O POCUS é a mesma coisa. Quanto mais áreas pulmonares eu avaliar, se eu associar com o exame cardíaco, né, e outras, vascular também, enfim, a gente vai ter ali uma acurácia melhor. Mas para raciocínio, o Blue ele é ótimo, né? Então, como é que como é que você faz isso na prática? Então, chegou lá o paciente com dispneia, fez anamnese, fez o exame físico, vamos complementar. Começa com 4 campos pulmonares anteriores. Então, você seleciona 2 campos anteriores no hemitórax direito e 2 campos anteriores no hemitórax esquerdo. Né? Tem ali uma forma de você delimitar mais ou menos esses campos, né, colocando a sua mão. Então, você encosta ali o seu 5º dedo na clavícula do paciente, coloca as mãos justapostas, excluindo os polegares, e mais ou menos ali na metade, né, de uma mão, da mão direita e da esquerda, vai ser mais ou menos ali os pontos Blue que chamam. Então você vai fazer primeiro uma avaliação nesses 4 pontos iniciais. E aí, como o Daniel adiantou, né, você vai ver qual que é o padrão que você está vendo ali naqueles pontos. Então a primeira coisa é ver, tem deslizamento pleural ou não? Né? Se tem deslizamento pleural, aí o que eu vou me perguntar? Qual que é o padrão? É um padrão de linhas A, né, que são aquelas linhas horizontais, que é a reverberação da linha pleural, ou é um padrão de linhas B, né, que são aquelas linhas verticais que se originam da pleura, né, e são verticais. Rabos de cometa, né? Rabos de cometa, vai até o fim da tela, se movimentam junto com a pleura, as famosas linhas B. Ok, então vamos lá. Se a gente viu um padrão que tem deslizamento pleural, que tem linhas B, em todos os pontos Blue, né? Então nos 4 pontos Blue, eu estou diante muito possivelmente de um edema pulmonar. E aí é a questão, linhas B não é igual IC descompensada, né? Que é uma dúvida muito comum aí, é um erro comum da maioria das pessoas que está aprendendo ultrassom.
Então, é um edema pulmonar. Esse edema pode ser cardiogênico, pode ser não cardiogênico, pode ser lá uma insuficiência renal, por exemplo, pode ser uma sobrecarga volêmica iatrogênica mesmo. SARA também, né? Então, se eu tenho ali esse padrão bilateral, aí eu estou diante, possivelmente, então, de um edema pulmonar. Se é um padrão unilateral, tipo, de um lado ali do hemitórax eu vi linhas B, no outro eu vi linhas A só. Possivelmente a gente está diante aí de uma pneumonia. Pensando nesse contexto, o paciente está com dispneia no pronto-socorro, aguda. Então a gente está provavelmente aí diante de uma pneumonia pela assimetria dos achados, igual o Daniel falou. Se eu vejo só linhas A, tá, linhas A é o que a gente vê no pulmão normalmente aerado, mas lembrando que esse paciente está com uma dispneia. Aí o protocolo ele vai para um outro passo, né? Você vai trocar o transdutor, então geralmente você começa esse exame usando o transdutor, pode ser o curvilíneo ou até o setorial, né, que é o cardíaco. Tá? Mas se você encontrou só padrão de linhas A nos dois hemitórax, você vai trocar para o transdutor linear e fazer uma avaliação das veias ali, né, profundas dos membros inferiores. Que a ideia é o quê? Esse paciente está com dispneia, o pulmão está normalmente aerado, posso estar diante de um TEP. Então, se eu encontrar ali uma veia não compressível no membro inferior, muito provavelmente é um TEP. Se eu não encontrar, se as veias dos membros inferiores estiverem bem compressíveis, aí a gente volta para o transdutor lá curvilíneo, né, ou setorial que a gente estava usando, e aí a gente vai avaliar o que o Lichtenstein chamou de ponto PLAPS, né, que são, é a linha axilar média. Então a gente vai fazer ali uma análise, uma avaliação com ultrassom de toda a linha axilar média, né, até ali na região da transição tóraco-abdominal. E aí se a gente encontrar alguma alteração nessa linha PLAPS, né, pode ser uma consolidação, pode ser um derrame pleural, fala a favor também de uma pneumonia. Se a gente encontrar nada, então está normal, pulmão normalmente aerado, não vi líquido, não vi consolidação, não vi nada, aí é onde o protocolo mais peca, na verdade, ali em termos de acurácia, né? Mas aí ele fala que é possível que esse paciente tenha um DPOC exacerbado ou uma crise de asma, por exemplo. Tá? E aí voltamos para o que você falou no começo, né, Aron? Aí o estetoscópio ajudaria muito no barulho, no ruído, aí, um sibilo, alguma coisa do gênero. O ultrassom na exclusão também acaba podendo indicar, mas aí se somar as duas coisas, aí você tem mais certeza ainda do seu achado. Sim, sim. E eu acho que um ponto interessante, né, o que o Aron falou, essa coisa no protocolo Blue, ele é dicotomizado, então é sim ou não. Né? Isso é interessante para quem está aprendendo, mas com o tempo a gente vai fazendo uma análise mais, vamos dizer assim, holística, talvez não seja o termo. Mais crítica, né? Mais crítica. Pô, se eu tô supondo que talvez seja congestão, né? Encontro linhas B lá, bilaterais, eu posso olhar a cava do meu paciente já para avaliar uma turgidez, né? Então vai corroborar para um diagnóstico de congestão. Eu vou fazer ultrassom cardíaco também, achar uma disfunção, corrobora. E, por outro lado, né, se eu encontro, por exemplo, uma veia não compressiva no membro inferior, eu posso também olhar no ultrassom cardíaco e detectar possivelmente ali uma sobrecarga do ventrículo direito, um aumento da câmara direita. Isso também vai me direcionar mais para a TEP. Então, com o conhecimento ali de mais ou menos, você pode navegar ali por todas as áreas, você consegue ir direcionando cada vez mais para um diagnóstico diferencial de dispneia, né? É isso mesmo, Almir. É o que eu falei. Eu gosto muito do protocolo Blue e no nosso curso a gente sempre fala sobre ele porque ele dá essa ideia do raciocínio clínico muito boa. Sim. Então, assim, de como correlacionar os achados com possíveis diagnósticos. Mas na prática, é o que você falou, é melhor a gente fazer uma avaliação mais holística mesmo, né? Juntando não só os dados do exame físico da anamnese, mas com dados de outros achados ultrassonográficos também. Beleza, continuando o nosso protocolo Blue. Então a gente foi ali para o lado das linhas A bilateral, né? Das linhas B, na verdade, né? Mas com deslizamento pleural bilateral. Ótimo. Caso a gente não ache um deslizamento pleural em algum, né, desses campos pulmonares iniciais aí dos pontos Blue, aí é onde a gente vai suspeitar, né, acender um alerta para o pneumotórax. Quando a gente fala de ausência de deslizamento pleural, a primeira coisa que vem em mente é pneumotórax. E aí o que eu vou avaliar? Ok, eu encontrei, não estou vendo deslizamento pleural, mas eu estou vendo linha B saindo da pleura. Isso não é um pneumotórax, que a gente tem que lembrar que a linha B,
As linhas dos rabos de cometa, né, que a gente falou, que ela indica uma síndrome intersticial, né, a linha B. Ela indica que o septo interlobular está espessado, né, então tem líquido ali, e aí a gente vê aquilo ali no ultrassom, né, uma imagem nessa forma da linha B do rabo de cometa. Essa imagem ela é gerada na pleura visceral. Então, para eu ter uma linha B, é porque a pleura visceral está encostada na pleura parietal. Ou seja, não tem ar entre elas, né? Isso. E mais um detalhe importante, acho que para o ouvinte que não está mais acostumado, quando a gente fala que tem um padrão de linha B, tem que ter no mínimo 3 linhas B, né? Dependendo da região pulmonar, por exemplo, nos ápices, o normal é até não ter nenhuma, né? Tem essa discussão até, mas em geral sim, até 2 linhas B é normal. A partir de 3 já é provavelmente patológico. Maravilha. Tá? Lembrando também que às vezes é comum a gente ver as cisuras, né? Às vezes ela aparece como uma linha B única quando a gente passa o aparelho de ultrassom, né? O transdutor bem em cima de alguma cisura ali dividindo algum lobo pulmonar, pode aparecer como uma linha B única. Então é importante também ter isso em mente. Mas então, se eu tenho ali linhas B no meu exame, mas a pleura não está movimentando nada, tá? Aquela linha B, aquele monte de linha B paradona, provavelmente é uma pneumonia. Por quê? Porque a pneumonia ela pode gerar um infiltrado inflamatório e aí a pleura visceral ela cola na pleura parietal. Então você não vai ver deslizamento, mas aí a gente vê linhas B. Tá? Então isso também já exclui o pneumotórax ali. E por outro lado, se eu vejo realmente que é um padrão de linhas A sem o deslizamento pleural, aí é onde eu possivelmente estou diante do pneumotórax. E para ter certeza, não dá para ter certeza que é pneumotórax? Dá sim. Aí a gente vai procurar o ponto pulmonar. Ponto pulmonar a gente vai deslizar, né, o transdutor. Lembrar, assim, o pneumotórax, gente, na maioria das vezes, o pneumotórax ele não é loculado. Pode acontecer, né, claro, mas é uma coisa muito mais rara de ter. Ao contrário ali do derrame loculado e tal. Mas o pneumotórax, em geral, ele vai estar livre. Então, se a gente está lá avaliando nesse paciente, ele está geralmente deitado, né, posição supina, o ar ele vai subir. Então, por isso que é muito sensível ali o ultrassom para detectar o pneumotórax, né? Então, paciente deitado, o ar sobe, você não vai ver deslizamento pleural naquelas regiões anteriores e aí os pontos blue pegam justamente essas regiões. Não vi deslizamento pleural, a gente vai descendo o transdutor, lateralizando ele até ali na região da linha axilar média, às vezes até na região da linha axilar posterior. E aí, a não ser que seja um pneumotórax maciço, assim, muito grande, que o pulmão está inteiro colabado bem lá no centro, assim, no mediastino. Em geral, o pneumotórax ele não é tão volumoso assim. Então, a região anterior do pulmão vai estar desencostada, né, da parede torácica. Então, a pleura visceral na região anterior não está encostando na pleura parietal. Mas nas regiões mais laterais e posteriores, as pleuras voltam a se encostar. Então, a gente tem parênquima pulmonar encostando ali na parede torácica. E aí a gente vai voltar a ver o deslizamento pleural nessas regiões mais laterais e posteriores. E aí quando a gente vê essa transição entre uma região que não tem deslizamento e uma região que tem, é o que a gente chama de ponto pulmonar, né, o lung point em inglês. Se você encontra isso, é 100% específico para pneumotórax. Aí a gente consegue ter certeza de que é um pneumotórax. Se você não encontra, não dá para ter certeza absoluta, né? Tem algumas outras situações, intubação seletiva, né? Tem outras situações que podem confundir. Aí o ideal é o próprio protocolo Blue fala, né, que você nessa situação que não encontrou o ponto pulmonar, a gente tem que lançar mão de algum exame complementar de imagem. Então uma radiografia, uma tomografia. Se confirmou, beleza, um pneumotórax mesmo. Se não confirmou, aí procurar outros diagnósticos. Maravilha, eu acho que com isso a gente fez uma revisão sensacional de diagnóstico diferencial de dispneia. Vamos para o segundo cenário, então? O segundo cenário é a avaliação de volemia. E então eu vou, com um casinho também, tentar exemplificar uma dúvida que a gente tem muito diariamente aí na UTI, no paciente crítico. Então, um paciente com insuficiência cardíaca, né, internado aí há 10 dias no CTI. Durante a internação, ele apresentou também um episódio de sepse de foco pulmonar. Então, já juntou duas coisas aí. Ele tem uma hipoalbuminemia por conta dessa sepse, dessa internação prolongada. E no momento ele encontra-se com edema importante periférico, tá? Vamos supor uma nasarca.
Aí eu já começo a perguntar para o Tomás agora, né? O edema é um parâmetro seguro para a gente determinar a volemia nesse contexto? Então, difícil, né? Casinho que a gente pega com certa frequência na UTI, né? Na verdade, né? Difícil levar em conta só o edema. Eu acho que assim, a consideração da volemia sempre vai levar em conta o espaço extravascular, né? Então, assim, a pergunta se a gente vai considerar isso na volemia, vai considerar, sim, com certeza. Mas não pode ser um parâmetro único, né? Acho que a avaliação de edema, de ascite, de derrame pleural, enfim, saber que tem líquido extravasando para outros espaços, né, a gente vai ajudar a gente a determinar a volemia total desse paciente, né? Só que essas inter-relações, né, entre o espaço extravascular, o intravascular, o que está na célula, o que está fora da célula, são extremamente complexas, né? O que está no compartimento arterial, o que está no compartimento venoso, né? Ainda mais nesse contexto de má distribuição, né, de perda do poder oncótico, né, do poder coloidosmótico do sangue pela hipobuminemia, né, a má distribuição aí pela sepse. Eu acho que a gente usar apenas o edema nesse contexto vai ficar faltando, e geralmente, né, vai ficar faltando informações aí pra gente. Então eu vou fazer uma pergunta fácil para você, hein? Como que a gente determina a volemia no paciente crítico? Pocos ajuda? Essa é tranquila, todo mundo sabe. Cara, eu acho que além o Pocos ajuda, com certeza, né? É uma ferramenta que já está mais que descrito, que nos ajuda nesse contexto. Eu acho que além, eu já falei algumas coisas, né? Além a gente consegue ver, né, esse próprio espaço extracelular aí, né? Extravascular, desculpa, né? A gente pode ver tudo isso que eu estava falando, a gente pode ver com o Pocos, né? Ver se o paciente tem derrame pleural, ver se ele tem ascite. Consegue ver isso com certa facilidade. O próprio edema, né? A gente saber quanto edema tem, a gente pode usar um transdutor linear ali, olhar o subcutâneo do paciente, ver quanto que está de edema. Acho que aquele conceito, né, Tomás, do volume não estressado, né? Que perfeito. É um negócio que é difícil avaliar e a gente vê na prática, né? Tipo, né, vocês aí também que lidam mais com paciente cardiológico, né? Então, que é aquele volume que está ali nos capilares, né? Então, você não consegue identificar muito bem e, às vezes, o paciente está aparentemente ovolêmico pela sua avaliação, como o Tomás já falou, é algo muito difícil a gente avaliar, mas aí você melhora ali o inotropismo dele, por exemplo, a contratilidade cardíaca, liga ali droga vasoativa, não faz nada de volume, só que esse volume não estressado é empurrado para frente, cai na circulação venosa e de repente o paciente está lá hipervolêmico e a gente vê isso acontecer na prática. E, então, assim, é a pergunta mais difícil da medicina, como o Tomás já bem colocou, né? Concordo, é muito difícil, né? É muito mais complexo do que o que a gente aprende na faculdade, sei lá, o que a gente achava que era, né? Cada vez mais tem sido levado em conta também vários parâmetros, né? Mas só continuando, além de ver o líquido extravascular, a gente consegue ter uma noção avaliando o intravascular também, né? Ótimo. E nesse contexto a gente vai conseguir ter uma noção, pelo menos, né, da pressão venosa central, a gente consegue ver com todas, né, todas as limitações, a gente consegue ver um pouco a dinâmica da veia cava, a dinâmica das veias jugulares, né? Tentar estimar um pouco, né, a volemia, o quanto que está dentro do vaso desse paciente, né? Um parâmetro mais objetivo, né, dentro desses contextos dinâmicos, né, do paciente, é tentar avaliar ele com algumas medidas com Pocos, né, para determinar a fluido-responsividade e a fluido-tolerância dele, né. Muita gente acha que, né, que quando vai fazer o curso, né, nossa, geralmente é um dos maiores interesses, principalmente daqueles que já tem uma noçãozinha, né, tem pessoas que vão fazer o curso bem cruas, né? Se não tem noção nenhuma, nunca às vezes pegou no aparelho de ultrassom. Aqueles que já têm uma certa experiência, a gente percebe que a fluido-responsividade e a avaliação de volemia tá ali, né, o top 1 de interesse, né, dos alunos. Infelizmente, é uma área que a gente tem mais perguntas, né, do que respostas. Então, primeira coisa importante da gente falar, acho que é que volemia e fluido-responsividade são coisas diferentes, né? Perfeito, isso a gente sempre fala, né? Tem 3 conceitos que, antes de falar qualquer coisa aí dentro do ultrassom, para ajudar nessa questão, a gente tem que separar esses 3 conceitos: volemia,
fluido tolerância, né, fluido responsividade e a questão aí da volemia, tá? Então, o paciente pode estar ali, por exemplo, igual como eu comentei, assim, tem casos clínicos que a gente vê no dia a dia mesmo, né? Às vezes ele é fluido responsivo, mas ele não é mais fluido tolerante. Então, fluido tolerância, o que é? A capacidade de, se o paciente receber mais fluidos, né, aquele fluido poder ser prejudicial para ele, tá? Então, um paciente que já está ali com sinais de congestão pulmonar, seja na ausculta, né, com estertores, está com linhas B no ultrassom, por exemplo, indicando ali uma síndrome intersticial. Um paciente que está bem edemaciado, né, nasarcado, igual você questionou antes. Então, são pacientes ali que já estão, talvez, com sinais de fluido intolerância. E lembrar, né, que o edema, esse edema que a gente vê, né, na pele, que a gente vê na esclera do paciente, lembrar que isso acontece também, né, no pulmão, que aí a gente vai ver as linhas B, que a gente vê, ausculta, né, os estertores. Isso acontece no sistema nervoso central, então o paciente faz edema cerebral, né, isso pode gerar ali confusão, rebaixamento de nível de consciência. Isso acontece no abdômen, isso faz síndrome compartimental abdominal, né. Piora no rim, né, Aron? Rim e o rim, que é o principal, né. E eu acho que, só para exemplificar para o ouvinte, né, o cenário é justamente esse paciente, esse casinho que eu trouxe, né? Muitas vezes esse paciente, ele tá lá, tá cheio de linha B no pulmão, tá com edema periférico, é um paciente muitas vezes que já tem IC ou não necessariamente tem IC, mas ele tá diante de uma infecção, de uma hipovolemia, e muitas vezes a cava dele tá lá pequenininha, né? O intravascular tá depletado. Porém, será que passar volume para esse paciente eu vou ajudar ele de fato, né? Então, talvez ele seja fluido responsivo, né? Ele vai melhorar alguma coisa em débito cardíaco, mas ele não é fluido tolerante, né? Esse líquido, com o tempo, vai se distribuir e vai piorar, talvez, o pulmão, o abdômen, todos esses sistemas, o rim, né? Como o Aron falou, né? Lembrando daquele gráfico, né? Do básico, né? Do Frank Starling, né? Que, então, ou seja, quando o fluido tem um certo limite, né, que vai melhorar o débito cardíaco, mas não só no débito, mas também para onde ele vai, para dar outras repercussões aí, né, que esse edema, que nem a gente falou no começo, né, não é só ver o edema da perna, mas você tem que ver os edemas como um todo no corpo para somar tudo isso, e aí a soma de tudo isso com o intravascular, você acabar tendo uma avaliação mais completa, né, e se aproximar dessa resposta, aproximar, como o Aron falou, que não é a resposta mágica, né, mas se aproximar uma decisão mais certeira sobre a situação que ele se encontra que a gente acabou de falar. Perfeito. Eu acho que, só falar rapidinho, eu acho só que nesse caso, né, a importância do POCUS é a gente conseguir individualizar, né, a conduta para esse paciente, né? O quanto que a gente vai conseguir melhorar ele com fazer uma prova volêmica, fazer alguma coisa, e o quanto que a gente consegue tentar calcular, ser um pouco mais preciso nisso. Com certeza, né, é uma conduta muito individualizada. Eu acho que o que a gente tem de evidência hoje para esse perfil de paciente, né, a gente tem que levar em conta muita coisa, né? A gente vai fazer um volume, lembrar que o volume é como se fosse um fármaco, né? Ele tem uma farmacocinética, uma farmacodinâmica, ele não vai ficar lá no vaso para sempre, né? Ele vai ser distribuído para esses lugares que a gente está vendo, né? Que o paciente está com uma síndrome de acúmulo de fluidos já. Então, assim, eu acho que o POCUS vai entrar nesse cenário. Eu acho, provavelmente, da gente conseguir individualizar, falar, não, cara, mas assim, a microhemodinâmica desse paciente está muito ruim, né, cara? E, pô, ele não tem nada de pré-carga aqui, né? Por mais que ele esteja com síndrome de acúmulo de fluido, a gente vai precisar fazer alguma coisa, né? E o que essa coisa também é uma grande discussão, mas acho que é tema para outro para outro podcast. Daria pra gente ficar falando só disso, né, durante o episódio, né? Com certeza. Mas nesse contexto, eu acho que o POCUS é de suma importância. Acho que é um dos pacientes que mais ganha importância, né? Acho que essa avaliação de volemia, um caso cru, né? Vamos fazer um outro caso. Essa mesma paciente chegou sangrando, né? Tá sangrando, um choque hemorrágico claro, né? Tiveram que fazer um garrote na mulher. Você fazer uma avaliação de fluido responsividade, não vai te agregar tanto. Ela tá obviamente precisando de volume. Ela vai ser pré-carga responsiva nesse contexto, né? Então, mais uma vez, a historinha, né, Jesus? Tirar uma historinha, né? Ver aonde que a gente tá se metendo. E acho que o ultrassom, com certeza, nesse caso, ajuda muito, Amir. E como o Aron já falou da fluidotolerância, só para continuar ali no raciocínio, e a fluidoresponsividade? Qual que é a definição para o nosso ouvinte entender? Tá. Bom, aí desses três termos, né, a fluidoresponsividade, o Jesus já adiantou aqui pra gente, né, a questão do Frank Starling. Fluidoresponsividade é o quê? O paciente tem um aumento
de 10 a 15% no volume sistólico dele, né? Ou no débito cardíaco, pode avaliar as duas coisas, após ali né, um aumento da pré-carga. Tá? Esse aumento da pré-carga varia, né, quanto que pode ser, né? Aí a gente tem vários métodos da gente avaliar isso, mas o racional é esse. Então, aumento do débito cardíaco ou do volume sistólico após um aumento da pré-carga. Tá? Isso vai variar conforme a função, né, cardíaca do paciente, pregressa e tal. E a volemia, né, que é esse status volêmico, que é algo um pouco mais difícil de determinar. Dentro do ultrassom, né, a estrelinha aí é a veia cava inferior, né? E que é difícil, assim, cada vez mais perde um pouco mais de espaço, né, a avaliação da veia cava inferior, mas ainda o pessoal gosta muito de usar e às vezes interpreta de forma muito errada. Primeira coisa que eu gosto de falar, né, quando você está ali olhando a veia cava inferior e outros vasos com ultrassom, a gente não está avaliando volemia, a gente está avaliando fluxo e pressões, né? E aí a gente está correlacionando isso com a volemia do paciente. Então não é uma análise direta. E do mesmo jeito eu sempre trago essa história, né? Do mesmo jeito que hoje em dia se usa muito pouco a PVC, né, a pressão venosa central. Então, assim, os mesmos problemas que a gente tem com a PVC, né, a gente tem com a avaliação da veia cava inferior e tem alguns extras, né, a mais aí. Então, a veia cava inferior, quando a gente está lá avaliando o tamanho dela, né, o diâmetro, quanto ela varia, a gente está fazendo uma análise indireta da pressão dentro do átrio direito desse paciente. Então, isso até lá a Sociedade Americana de Cardiologia, né, de ecocardiografia, eles, né, trazem essa informação. Então, pensando em volemia, quando a gente pega um paciente ali em respiração espontânea, você pode pedir para ele fazer, né, que é o sniff test, né, que é ele dá uma fungada ali, né, puxa o ar com um pouco mais de força, e aí você consegue ver quanto que a veia cava colaba. Né? Então, aquele paciente que tem uma cava maior do que 2,1 centímetros, com uma variação menor do que 50% durante esse sniff test, isso correlaciona-se ali com uma pressão dentro do átrio direito, né, em torno de, pode ser de 10 a 20, então uma média de 15 centímetros de água. Né? Uma cava com menos que 2,1 centímetros, que varia mais que 50% nessa inspiração forçada, correlaciona-se ali com uma pressão mais baixa, de 0 a 5, né, uma média de 3. E uma cava que seria intermediária, né, que fica entre essas duas aí, seria aí uma pressão intermediária, né, então entre 5 e 10. Então isso é o que a gente tem aí, e aí você tem que pensar, tá, então eu tenho uma correlação da cava com a pressão no átrio. Isso quer dizer que o paciente está hipervolêmico, se a pressão no átrio está aumentada? Lembrar que ele pode ter um TEP, que ele pode ter uma hipertensão pulmonar crônica. A sobrecarga, né, pode ser pressórica e não de volume. Isso. Né? Ele pode ser um DPLC, ele pode ter uma insuficiência tricúspide. Então, tudo que pode causar essa pressão no átrio direito aumentada tem que estar nas nossas hipóteses ali. Então, é um método que pode ser usado, né? Ele tem sua validade, principalmente nos extremos. Então, se eu estou achando que o cara está hipovolêmico, você vê lá uma cava colabada, variando muito, corrobora a sua hipótese, né? Eu tô achando que o cara tá com uma IC descompensada, você vê lá uma cava mega túrgida, variando nada, corrobora a sua hipótese de hipervolemia. Agora, o que eu falo aí de tomar cuidado e a correlação com a PVC, então, primeiro é essa correlação da pressão do átrio direito, mas aí tem os aspectos técnicos, né, da aferição dessa medida. Então, e aí a gente pode ter um monte de erro, né, que aí é a pecinha que está atrás do transdutor, né, que é a pessoa que está segurando ali. A gente pode... Não tem muita validação qual que é o melhor local para se medir ali na cava, qual modo do ultrassom a gente vai utilizar, se é o modo B, né, ou se é no modo M. Então, assim, se vai ser na entrada do átrio direito, se vai ser 2 a 3 centímetros, né, na desembocadura da suprahepática, se vai ser 4 centímetros, vai ser 5 centímetros da entrada do átrio. Você pode pegar a medida, né, um pouco mais lateralizada e não no maior ponto ali, no maior diâmetro da cava. Então tem um monte de erro, por isso que até muitas pessoas dentro aí, né, do mundo do POCUS são a favor de não se usar, né, avaliação de cava, por exemplo, tá? Mas tem sua importância. Aí eu acho que é onde entra o que
o Aron falou, o Jesus, o Tomás falaram, que é a respeito de você juntar a clínica do paciente com o seu achado do ultrassom. Porque o ultrassom, principalmente em operadores inexperientes, né, tem muitos vieses. E um deles é o maior, talvez, seja a cava, porque você pode errar várias formas como você está avaliando ela. Então não faz sentido um paciente que tem ortopneia, dispneia paroxística noturna, edema de membro inferior, tá com uma cava que tem uma alta colapsabilidade que está pequena, tá fina, né? Sim. Você não vai passar volume para esse paciente mesmo que te obriguem, né? Então, essa importância de nunca avaliar o POCUS de forma única, né? Eu acho que a gente vai frisar isso várias vezes no episódio, mas ela é uma ferramenta a mais para te ajudar no raciocínio. Uma situação clássica e fisiológica que é normal uma cava aumentada é um maratonista, né? Então, o cara ali corredor, acho que o Jesus aqui é o mais esportista de nós, né? Já avaliou sua cava, Jesus? Esse maratonista, em geral, ele tem uma cava mais túrgida e não quer dizer que o cara tá hipervolêmica, é característica fisiológica. E aí, Almir, vale a pena a gente trazer a discussão do Vexus. Eu queria chegar aí. Que é falei da cava era a estrelinha, ainda mas está meio caindo em desuso. O Vexus veio aí a nova estrela dentro de avaliação de volemia, né? Perfeito. O Vexus, assim, acho que não vale a pena a gente aprofundar muito, porque é até uma coisa que está surgindo ainda muitos estudos, né, dentro dessa área. Hoje em dia tem aí até cursos específicos para fazer Vexus, porque é complicado fazer, não é simples. Eu mesmo na prática lá, às vezes a gente tenta fazer, né, Tomás no CTI. Sim. Vira e mexe, eu não consigo fazer ele completo, entendeu? Então é difícil. Mas é mais uma ferramenta que a gente tem aí na nossa caixa de ferramentas. Mas qual que é a ideia do Vexus? Então, assim, aproveitando essa questão da cava, que ela às vezes não tem uma especificidade muito boa, nem uma sensibilidade tão boa, ele parte desse pressuposto de que, beleza, o paciente hipervolêmico, dificilmente ele vai ter uma cava pequena, menor do que 2 centímetros. Perfeito. Então, o Vexus ele parte do ponto que a cava está maior que 2 centímetros. Mas não necessariamente a cava está ali grande, né, túrgida, indica que ele está hipervolêmico. E aí ele vai atrás de 3 pontos, né, 3 partes do compartimento venoso do paciente. Então, a gente vai fazer o Doppler pulsate da veia hepática, da veia porta e da veia renal. E aí, baseado no padrão de pulsatilidade desses 3 sistemas, a gente vai ter um esquema de pontuação. Ele é bem interessante, ele surgiu ali, o estudo inicial foi com um pós-operatório de pacientes com cirurgia cardíaca, né? Então ele tem uma correlação muito boa ali com evoluir para lesão renal, para evoluir para diálise, e depois começou a surgir outros estudos também em outras situações, né? Fora desse contexto do paciente cirúrgico. Então tá ganhando bastante espaço aí, mas ainda tem muito chão pela frente para se consolidar assim como um método que seja útil na prática, né? Porque dentro do ultrassom a gente tem muito isso, muitos métodos legais, às vezes com evidência boa, com acurácia boa, mas que para fazer na prática, além de ter o aparelho disponível, que é difícil, né? A gente ainda tem dificuldade de ter disponibilidade de aparelho de ultrassom. Assim, também é difícil fazer no paciente. Às vezes o paciente é obeso, às vezes o paciente tem entubados, então você não consegue ter uma imagem muito adequada, né? Outro protocolo interessante também lembrar, né? Não sei, também eu diria um pouco de estrelinha, é a elevação das pernas, né? Não sei se vocês usam muito no dia a dia de vocês no CTI, mas também muito interessante como uma prova volêmica, né? A gente elevar as pernas e simular um líquido aí para ver a variabilidade aí do VTI ou ver a mudança aí na variação cardíaca. Também aplicabilidade prática um pouco difícil, janelar, você segurar e estar na mesma janela, ver na mesma posição, alinhar certinho após a elevação e esperar esse período, um pouco difícil, mas interessante conhecer e também tentar, que tem uma evidência legal também aí para ver se vai ter uma responsividade volêmica. Hoje, para avaliação de fluido responsividade em si, né, a elevação passiva das pernas é o que tem a maior evidência hoje, com certeza, né? E só retomando um pouco do Vexus, né, que a gente estava falando disso, eu acho que ele, mais importante do que o pessoal entender exatamente como é feito, né, o pessoal que está em casa, né, acho que é importante a atenção que a gente tem que dar para o compartimento venoso, né, no paciente chocado, no paciente que está mal perfundido, né, a gente via isso muito quando eu passei na enfermaria da cardiologia,
O quanto que o excesso de fluido faz mal, você vê isso na sua cara. Você começa a fazer furosemida pro cara, o rim dele vai melhorando, não sei o quê. Mas muitas vezes no paciente que está grave, está chocado, você não sabe se ele tem insuficiência cardíaca ou não ainda. A gente acaba dando muita atenção pro compartimento arterial somente, né? Para parâmetros de macrohemodinâmica arterial e dá pouca importância pro venoso, né? Para essas alterações de microcirculação. E o quanto que esse aumento da pressão venosa prejudica muito, né, a perfusão dos pacientes, né? É algo que é meio que invisível pra gente. Sem dúvida. E no contexto que ele foi originado, né, que é no pós-operatório de insuficiência cardíaca, de cirurgia cardíaca, desculpe, é um contexto que é muito difícil o exame físico. Nossa. É muito difícil até janelas ecocardiográficas, então ele é um método interessante. Eu acho que a gente vai aprimorar ele, talvez simplificá-lo até para ter mais utilidade clínica, porque realmente é muito criterioso, teoricamente tem que estar sincronizado até com o eletrocardiograma. Então é um método que a gente tem que aprender ele e talvez aprimorar, né? Bom, eu acho que de volemia a gente tentou responder um pouco, né? Como avaliar. Vamos para o próximo cenário, então? Claro. Que é um cenário que também quem está na porta, né? Quem está nas UTIs vai utilizar muito, que é o cenário do choque. E no curso, né, eu e o Tomás, a gente até faz uma brincadeirinha lá no final, né, que a gente dá 10 casos que é a mesma clínica, né, um paciente no CTI com PA 40/20, é só esse o caso, né. E aí, né, vamos supor que a gente tivesse nada de clínica, não soubesse nada, tacar esse paciente no pronto-socorro. E aí, o que a gente faz, Jesus? O que a gente começa a avaliar nesse paciente? Bom, então, Almirzão, né? A historinha é importante, né? A historinha é importante, né? Pra gente saber o que aconteceu, mas aí, estamos às cegas, né? Então, com certeza, né? O ultrassom é uma excelente ferramenta aí, né? E voltando ao que o Arão falou também do protocolo Blue, temos protocolos aí para tentar avaliar o paciente em choque, né? Os protocolos são diversos, não tem só um, né? Tem paralelo ao pulmonar, protocolo FALS, tá? Mas eu vou falar aí mais do protocolo Rush, que eu acho que é o que eu gosto, eu tenho mais eu acho mais completo, né? Tem uma evidência, uma acurácia bastante legal, tá? Lembrando que ele é um protocolo para te ajudar no raciocínio para chegar à conclusão. Mas, de novo, se você souber fazer um point of care completo, tá? Você não precisa seguir exatamente o protocolo, ele vai te ajudar a não esquecer cada etapa, né? E o que a gente vai avaliar? A gente vai avaliar primeiro a bomba. Né? Então a gente vai avaliar a bomba. Bomba seria o quê? O coração. Então aí no coração o que eu vou olhar? Eu vou olhar se esse coração tem um VD aumentado em relação ao V. Opa, isso pode me lembrar alguma coisa aí de sobrecarga do ventrículo direito. O ventrículo direito, então, será que pode ser um TEP? Vou ver se o ventrículo esquerdo está com a função, está funcionando bem. Será que ele está hiperdinâmico, querendo compensar um choque, talvez numa hipovolemia, por exemplo? Né? Então a bomba já pode me trazer algumas informações. Será que em volta dessa bomba tem alguma coisa obstruindo? Olha lá o derrame pericárdico fazendo um tamponamento cardíaco, um choque obstrutivo, uma causa de choque. Então, a bomba já me está trazendo bastante informações do mecanismo do choque que pode estar acontecendo. Eu vou olhar o tanque depois em seguida. Tá? Como que eu olho o tanque? Então, eu vou olhar o pulmão. Vamos ver o pulmão. Será que esse pulmão tem linhas Bs? Será que ela está localizada como uma pneumonia no choque ali séptico distributivo? Ou será que ela está difusa, aí, lembrando aí talvez uma hipervolemia? Então, o tanque, o pulmão vai me falar sobre o volume. Será que ele tem derrame pleural? Será que ele tem... Vou olhar a barriga. Será que ele tem ascite? Será que ele tem um volume que está extrapolando para um lugar? Pode estar extrapolando porque, por exemplo, sangrou. Se teve uma dissecção de aorta, ele pode ter sangrado. Aí eu vou olhar para os tubos. Tem uma outra causa de choque, um choque hipovolêmico por sangramento. Não, beleza, não está sangrando, não está com volume. Eu estou vendo linhas As, zero, nada, eu olho a cava depletada, sem nada. Será que é uma hipovolemia porque o paciente teve uma outra perda de sangue? Por exemplo, um trauma, o paciente pode estar hipovolêmico, precisando de volume porque perdeu muito volume. O que mais que eu posso olhar aí? A hora que eu estou olhando o tanque, tentando ver nesse tanque o que tem, eu posso ver as linhas As deslizando. Opa, não está deslizando. Se essas linhas não estão deslizando, procuro, voltando para o protocolo Blue que o Arão falou no começo, não estão deslizando, vejo o ponto pulmonar, olha outra causa de choque obstrutivo aí. De repente, então, esse paciente tem um pneumotórax, uma outra causa de choque. Tá? Do tanque, vou para os tubos, que eu posso pensar de novo, no hipovolêmico, aí na dissecção de aorta ou alguma coisa assim.
mas eu também posso olhar os tubos, que seria o quê? Complementar o que eu olhei na bomba lá no começo. Olhei na bomba, vi um VD um pouco aumentado, falei, tem alguma coisa. Olha, uma cava está um pouco aumentado, mas o volume não está aumentado. Será que é só pressão no átrio direito que está fazendo essa cava aumentado? Vou lá para o tubo, olho lá a femoral do paciente e de repente eu vejo um trombo. Opa, vejo um trombo. Me somou todas as informações da bomba, do tanque e do tubo, né? E aí eu falo, opa, então esse choque aí também é obstrutivo, talvez um TEP, né? E aí a gente pensa aí no tratamento do TEP. Então ele ajuda a diferenciar bastante em todos esses sentidos. O mais desafiador aí, que também posso olhar o Rush, mas é o choque séptico, de novo. Né? Posso então estar olhando a bomba vapor dinâmico, mas se ele tiver já com componente cardiogênico, às vezes ele já não está numa miocardiopatia da sepse aí, com uma disfunção ventricular. Então nem sempre, depende da fase que você pega da sepse. Né? Olhar o tanque vai me ajudar a ver volume, mas também a causa. Se eu ver uma consolidação, se eu ver uma linha B numa pleura parada, como o Aron colocou aí, opa, parece uma pneumonia. Posso achar um foco de infecção aí nesse sentido. Então a soma de todas as informações no séptico e as carinhas deles, que pode ser diverso, mas também pode me ajudar na identificação aí. Então os tipos de choque aí, esse protocolo, por exemplo, me ajuda, né? Então se é obstrutivo, se é cardiogênico, se é hipovolêmico ou se ele é distributivo. Sensacional. Essa aula sua é muito legal, é muito marcante, a gente aprende muito com ela no curso. E a gente traz, né, às vezes lá no final da discussão também alguns casinhos. Além de tudo isso que a gente olha, a gente dá uma olhadinha ali no rim, na bexiga, né? Às vezes a gente pode achar uma hidronefrose, direcionar para um diagnóstico de uma ITU, um choque séptico, esse tipo de coisa. Lembrar daquela avaliação, como a gente falou, mais holística, né? Que quem vai tendo experiência vai conseguindo fazer essa varredura em quê? 2 minutos, Aron? 3 minutos para fazer um exame? Quando a gente vai fazer uma coisa mais protocolar, né? Às vezes demora um pouquinho mais, né? 3 minutos, 5 minutos, mas dá para fazer protocolo Blue, protocolo Rush em menos de 3 minutos, com certeza. Quem tem prática, às vezes é questão de 1 minuto mesmo para fazer. Bom, acho que o choque é alguma coisa, algum comentário a mais? Não, acho que tá bem defendido aí o uso do POX pelo nosso advogado. Então agora, pessoal, eu vou provocar vocês, tá? Que o último cenário é POX na parada cardiorrespiratória. Pô, mas na parada cardiorrespiratória, vou fazer um comentário aqui, não é a minha opinião, tá? Mas poderia ser. Não é só massagear, fazer adrenalina, garantir via aérea. O que vai mudar fazer o ultrassom se o paciente já está parado? Muito bem. Primeiro aí, né, amigo? Com certeza, né? Ele já está parado, pode não fazer diferença. Primeiro precisamos ver esse ritmo, né? Se ele for chocável, com certeza. Eu acho que o ultrassom, opa, se é um ritmo chocável, a primeira coisa que tem que pensar é em choque, né? Uma FV, alguma coisa. Agora, no caso dele estar na situação da ESP, que a gente tem que pensar nas causas de parada, porque quando você tem o paciente parado, a massagem é fundamental, show de bola, né? É fundamental. Isso que vai manter ali o paciente razoavelmente bem para a gente conseguir, para recuperá-lo. E para recuperar, que a gente precisa saber a causa dessa parada. E aí que eu acho que é uma ferramenta também muito interessante, mas muito bem lembrado por você, né? A gente tem que ter muita cautela para usar, porque se a gente atrasar a massagem, não adianta nada identificar a causa e ficar ali no meio. Pera aí, não massageia não que eu tô olhando o coração, pera aí. Aí, rapaz, aí depende dali 10 minutos eu achei a causa. Opa, não, agora eu sei o que é. Vamos lá, bora lá. E a hora que o cara voltar, ele fritou o cérebro, tadinho, né, do paciente. Então tem que ser com cautela, mas eu acho que ajuda muito aí nas causas da parada. Eu acho que só corroborando, que eu acho que isso é o mais importante que o Jesus falou, né? O ultrassom na parada cardíaca com certeza tem espaço, mas foco na massagem de qualidade, né? E choque no ritmo chocável. São alguns dos menores NNTs aí, né? Número necessário para tratar que a gente tem na medicina é disso, né? É choque no ritmo chocável e massagem cardíaca de qualidade. E tiveram pelo menos 2 trabalhos, né? Que eu sei, lá em 2018, 2017, se eu não me engano, que mostraram, né, o aumento do intervalo, aquele intervalo de 10 segundos entre as massagens. Ao se fazer o POCUS na parada cardíaca, teve aumento nesse tempo. Então, por isso que é muito... ainda não é algo... Até lá na CLS, na American Heart Association, eles citam, né, o ultrassom, mas ainda não é algo que incorporou. Né? Então, existe a possibilidade, mas a gente tem que tomar cuidado com isso. Dito isso, tem espaço sim, mas o ideal é ter uma pessoa específica para fazer o exame ultrassonográfico, né? Então,
Vai ter o cara ali contando o tempo, vai ter o outro lá responsável pela via aérea, né? Vai ter o outro administrando medicações e vai ter um outro lá que vai estar segurando o transdutor. O ideal é até que ele fique, às vezes, ali com o transdutor já posicionado, por exemplo, no subchifoide, enquanto o outro está massageando, terminando o ciclo dele. Terminou, o outro do tempo vai contar os 10 segundos e vai garantir que os 10 segundos sejam respeitados. E esse cara, preferencialmente, vai gravar essa imagem. Então, ele vai ver, grava, tira, segue o jogo. E aí ele, junto com outros, analisa a imagem e tenta identificar uma causa. E o que a gente procura assim na parada? Olha, para mim o top 10 de falar de utilidade, sem dúvida, é o derrame pericárdico no tamponamento cardíaco. Esse aí é indiscutível. A gente tem alguns protocolos, né, Almir, de ultrassom na parada cardíaca. É que não tem nenhum ainda assim com uma validação tão boa, né? Os dois mais famosos é o CASA, né, e o Sesame, que é do próprio Liechtenstein, né? Também são parecidos, né? Mas muda a ordem ali, né? Um pouquinho da ordem. Mas... O CASA, por exemplo, procura primeiro o tamponamento, né? O CESA também, né? Tamponamento, depois ele procura sinal de sobrecarga de VD. Depois... Aí ele vai pro pneumotórax ou FAST, né? Que ele fala que ele pode fazer em paralelo, porque se você está abusando, né? Você pode ainda ver o deslizamento pleural em paralelo. Só voltando... Para mim, tamponamento aí seria. TEP também, né? Tomás, você falou aí da sua experiência, mas, tamponamento, como você vai saber? Você vai botar o esteto no paciente com o paciente parado? Né? Você não tem como você saber. Você vai traçar o eletro? Não vai. Então, assim, a não ser que a história clínica pregressa vai te dizer, não tem jeito. Agora, você bota o POCUS ali, você viu um monte de líquido, essa é a causa. Então, não tem outro jeito de saber. O pneumotórax, até com esteto percussão, você pode pensar, mas o ultrassom acelera. Sobrecarga de VD, mesma coisa. O TEP também, aí só se tivesse a panturrilha empastada. Aí no exame físico você poderia ver alguma coisa, mas o ultrassom te dá muito mais certeza, né? Que você consegue ver. Então essas duas aí eu colocaria como estrelinha, TEP e tamponamento. Mas claro que ajuda também nas outras. Acho que é até legal só fazer um gancho disso que o Jesus falou, né? Do uso do ultrassom para tamponamento cardíaco, né? Acho que todos nós aqui, né, todo mundo que começa a aprender o POCUS, né, já pegou algum caso assim. É a situação mais dramática que faz diferença. Apesar de não ter estudo, todo mundo já pegou pelo menos um caso, né, eu já peguei pelo menos uns 3 de casos que estavam sendo manejados e sem nenhum erro, porque parecia muito uma insuficiência cardíaca descompensada no pronto-socorro. E só na hora que a gente coloca lá o ultrassom que a gente faz o diagnóstico com tamponamento cardíaco. É que a gente fica com aquela ideia do tamponamento cardíaco agudo, né, que o paciente vai ter hipotensão. Tríade de Beck. Tríade de Beck. Que aparece em menos de 20% dos casos. Isso. Né? Então, lembrar que nos casos mais subagudos crônicos, o cara vai estar ali com uma clínica de C, né? Ele vai estar normotenso, às vezes até hipertenso, né? Vai ter lá turgência jugular, vai ter linhas B, crepitação pulmonar na ausculta. E na hora... É só com ultrassom que a gente vai ver. E muda completamente, né? Porque é um paciente que o tratamento da IC vai até matar ele, né? Diminui a pré-carga, ele para por... diminuir a pré-carga, né? O VD não consegue dar conta, o paciente faz uma hipotensão e para, e a gente nem sabe o que aconteceu. Exatamente. Eu acho que também eu elencaria ali o tamponamento, uma das coisas que o ultrassom realmente, de fato, mudou, né? Mudou a incidência do diagnóstico, né? Assim, eu acho que passa muito despercebido. Muitos pacientes devem morrer aí que a gente sem fazer o diagnóstico de tamponamento. E o POCUS, eu acho que tecnicamente é fácil, a curva de aprendizado é muito baixa, né, para a pessoa detectar. Só mais um ponto, Almir, só para a gente completar essa da parada, que eu acho que é interessante falar. Eu não sou a favor de um protocolo ou outro, eu também sou a favor desse uso mais holístico também na parada, né? E atrás das principais causas ali que a gente pode identificar com ultrassom. Uma coisa que ainda falta mais estudo na área é a diferenciação entre a pseudo-AESP ou a AESP verdadeira. Né? Todo mundo aí que já participou de uma parada sabe como é difícil perceber pulso. Todo mundo, né? Em 10 segundos você vai, às vezes um palpa, o outro não palpei, o outro palpou. Tem ou não tem? Tem, não tem, não sei, volta a massagear. Quantas vezes a gente não massageia um paciente que às vezes até já tinha voltado, mas estava uma hipotensão muito importante, um pulso muito fraco, né? Então, e tem trabalhos mostrando mais
é a questão do prognóstico, né? Então, assim, quando é uma AESP verdadeira, o prognóstico é muito ruim, né? A chance desse paciente voltar é muito baixa. A pseudo-AESP, né, talvez valha a pena ali, tem um trabalho pequeno que um cara fez isso, né? Na pseudo-AESP fazia ali uma dose mais alta de vasopressina e teve um resultado até legal, mas precisa de mais estudos nessa área aí. Maravilha. Eu acho que com isso a gente completou os 4 cenários. E antes de a gente ir para o momento mais esperado, que é o bate-bola, eu queria trazer de volta o desafio, até para a gente conversar um pouquinho desse tema também, que eu acho que é muito importante na prática clínica do cardiologista. Então, se você puder só relembrar o desafio, Aron, para a gente, e já dar a resposta, tá bom? Tá bom. A resposta vai ser uma dúvida, né? Mas vamos, como tudo na medicina. Vamos lá. O caso, né, era um paciente internado na enfermaria por conta de uma insuficiência cardíaca descompensada, né, ali pode ser de etiologia isquêmica, que no exame clínico, né, já tinha sinais, ele não tinha mais sinais de congestão, porém você foi lá fazer o POCUS nele e viu ainda ali algumas linhas B, sinais de congestão pulmonar. E aí é seguro dar alta para esse paciente? Então, na verdade, que eu falo uma dúvida é o seguinte: a gente tem já muita evidência, Almir, de que esse paciente com congestão residual no ultrassom tem um pior prognóstico. Ele reinterna mais, né, procura o pronto-socorro mais vezes, inclusive tem uma mortalidade maior. Inclusive esse foi o seu doutorado, né? Isso, né? No meu doutorado eu avaliei justamente o score ultrassonográfico pulmonar, né, que é o Lung Ultrasound Score. O que acontece? A gente tem várias formas de a gente avaliar aí, objetivamente, né, a congestão pulmonar com ultrassom. A maioria dos estudos, que são lá dos italianos, eles fazem um score mais quantitativo. Então, em geral, o que eles fazem? Eles pegam aqui na linha parasternal, linha hemiclavicular, linha axilar anterior, linha axilar média. Então, nessas 4 linhas, eles avaliam 4 espaços intercostais, né, no hemitórax esquerdo e 5 espaços intercostais no hemitórax direito, em cada uma dessas linhas. Então, ao longo desses 28, né, se não me engano, pontos, eles contam quantas linhas B tem em cada um desses pontos. E aí conta. Apesar de que eu me surpreendo quando eu vejo, um dia eu queria visitar e ver se os caras fazem isso mesmo. Porque eles fazem o trabalho eles fazem isso em 3 minutos, teoricamente, de acordo com alguns trabalhos. Eu acho impossível, eu já tentei fazer, mas é muito difícil. Então a maioria dos trabalhos é para essa linha. O que eu fiz, né, foi usar um score semi-quantitativo, que também já é muito usado, né, já tem, que é o LUS, né, que é o Lung Ultrasound Score. A gente divide o tórax em zonas, né? Então são 6 áreas, né, em cada hemitórax. Então aqui 2 anteriores, 2 laterais e 2 posteriores, que são divididas superior e inferiormente pela aqui uma linha, né, intermamilar, mais ou menos no 5º espaço intercostal. E aí dentro daquele campo pulmonar você faz uma avaliação mais global e vê o que predomina ali. Então, se tem menos que 3 linhas B naquele campo, né, predominando, a gente dá um score de 0 para aquela região. Se tem 3 ou mais linhas B, mas elas são contáveis, você consegue ver elas separadinhas ainda, você dá 1 ponto. Se as linhas B dentro daquele campo estão coalescentes, né, estão ali, tá até difícil contar quantas que tem, aí a gente dá 2 pontos. E se a gente tem uma consolidação pulmonar, um derrame pleural naquela região avaliada, aí seria um score de 3. Então, e aí a gente faz uma somatória, né, desse score total. Então, o método semi-quantitativo eu acho um pouco mais fácil e factível de fazer no dia a dia. Reprodutivo, né? Isso. E o que você encontrou aí? E o que tem na literatura? Bom, a gente viu aqui, especificamente usando esse score a gente não tinha ainda, né? A gente já tem uma boa correlação de número de linhas B na alta hospitalar, com reinternação e com mortalidade em até 6 meses, né? Tem trabalhos que avaliam 30 dias, 60, 90 dias ou até 6 meses. E eu encontrei isso também, né? Então, o que eu encontrei? O ponto de corte foi 7. Então, esse score de 7 aumentava muito a probabilidade desse paciente ser readmitido, e eu avaliei por 30 dias. E foi algo surpreendente, né? A gente vive aqui no hospital terciário, os pacientes muito graves, né? E eu vi que quase 50%, né, dos pacientes, 48% deles
procuravam pronto-socorro em até 30 dias após a alta por uma descompensação da IC. E 30% dos pacientes eram reinternados. Então a gente tem um número muito alto. E geralmente a reinternação é por volta do 20º dia da alta. E assim, foi uma curva ROC. Eu fiz também a avaliação do score clínico, né? E aí tem vários, né? No meu caso eu usei o score de Everest, que é um pouquinho mais objetivo ali. E o score clínico foi muito pior do que o Lung Ultrasound Score. Então, respondendo à pergunta, a gente sabe que tem sim uma correlação de pior prognóstico. Tá? O que a gente não sabe ainda é assim, será que se eu deixar esse cara um pouquinho mais internado e tentar secar ele um pouco mais, ele vai melhorar o prognóstico dele? Aí a gente não tem certeza. Mas pelo menos uma reavaliação mais precoce, ambulatorial que seja, né? Tem trabalhos aí por telefone também, mostram que talvez seja o suficiente para você dar uma atenção melhor para esse cara, seja o ideal. Tá? Então a gente ainda não sabe se esse paciente deveria continuar internado, mas ter uma noção, esse cara tem pior prognóstico, deixa eu marcar uma consulta para ele, um retorno em uma semana para eu ver como é que ele está indo, talvez seja o ideal. Sensacional, esse trabalho muito bem feito, eu li, o artigo ficou muito... Parabéns, né, para você. Obrigado. Jesus ajudou também, né? Sim, é um dos autores também, né? Fizemos um teste aí também para ver reprodutividade, que é super importante, né? Então, será que duas pessoas que fazem ultrassom têm a mesma interpretação? Então, acabei participando, tive a honra de ajudar o Arão aí nesse sentido, que a gente teve a mesma interpretação. Muito interessante. E só lembrando, né, para o ouvinte aí, que é justamente aquela fase vulnerável, né, da IC, né? Os pacientes que internam por C, cerca de 50% deles ou vão reinternar ou vão morrer ali nos próximos 6 meses. Então, algumas das medidas são otimizar a terapêutica com medicações de impacto, mortalidade, né, que o ouvinte já sabe. Nós temos episódio de C com o Dr. Flávio, que está muito bom. E a outra é não dar alta com esse paciente com congestão residual. E quando a gente fala de congestão residual, a gente fala avaliando a clínica. E nesse sentido, acho que o ultrassom refina ainda mais, né, para dar uma alta mais segura para os nossos pacientes. Parabéns aí pelo trabalho. Bom, chegamos naquele momento esperado, que é o nosso bate-bola. Então, primeira pergunta. Tomás, o POCUS dispensa a realização de um ecocardiograma? Não, de jeito nenhum. Quais parâmetros são buscados na avaliação de espiné no pronto-socorro, Dr. Daniel? Linhas B, deslizamento pleural, algum espaço de consolidação pleural e podemos acrescentar aí os vasos ou outros para avaliar. Beleza. Como avaliar a volemia no paciente através do POCUS, Aron? Avaliação holística. Pulmonar, veia cava inferior, líquidos em cavidade, né, e ultrassom cardíaco focado ali nas principais janelas. Vou voltar para você de novo, Aron. Antes de dar alta para o paciente com IC, o que buscar? Principalmente ultrassom pulmonar. Maravilha. Quais os principais parâmetros de fluido responsividade, Tomás? Principais parâmetros de fluido responsividade com ultrassom. Com ultrassom. Elevação passiva das pernas, primeiro lugar com certeza. Variação de débito cardíaco com a elevação passiva das pernas. Avaliação de variação da veia cava inferior, da veia jugular interna esquerda, tem alguns trabalhos também. Com ultrassom acho que é isso, né? Tem muitos outros, né? Muitos outros métodos. E o que avaliar no POCUS na PCR, Dr. Daniel? Tamponamento, pneumotórax, embolia pulmonar e não se esquecer de não parar a reanimação e não atrasar a reanimação, checar o ritmo. Maravilha. Pessoal, por último, eu vou fazer uma pergunta agora não científica para vocês, que é uma curiosidade minha também. O que é melhor, Tomás? Fazer furosemida ou correr um voluminho? Rapaz, cara, pior que tem essa zoeira lá na UTI que a gente trabalha lá em Serrana, né? Uhum. E o pessoal zoa eu que eu sou mais do voluminho. Eu sabia, eu tinha certeza. E você, Aron? Mas eu fico mais feliz quando eu faço a furosemida, cara. Ah, é? Eu juro. Então você tem uma veia cardiologista, hein, cara? Tem, cara. E você, Aron? Eu vou na furosemida. Um xixizinho aí, né? Ó, tá fazendo xixi, tá funcionando. Não tem nada mais gostoso, melhor, né? Rapaz, Aquela sonda cheia, né? Nossa senhora, rapaz, satisfação. Pessoal, queria muito agradecer a presença de todos vocês.
Foi um episódio muito enriquecedor. Ficou um pouquinho longo, mas eu acho que o ouvinte vai ouvir até o final, porque realmente está valendo a pena. Queria abrir o espaço também para vocês falarem um pouquinho do curso de ultrassom, fazer o convite para quem tiver interesse em aprender um pouco mais de ultrassom. Todos nós aqui somos membros, o Aron e o Jesus que coordenam, mas você vai ter a possibilidade de ter o contato aí com a gente também. Muito obrigado, viu? Bom, obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite, né? E acho que o papo foi bem legal, né? A gente, se deixar, fala aqui, pode fazer uns 3 episódios. Queria convidar todo mundo, né? A gente tem aí o curso. Acessem a página do Instagram, né? PoucosHCFMRP. A gente sempre posta lá, além de algumas curiosidades, né? Casos clínicos também que a gente vê no dia a dia. Sempre que a gente tem ali o calendário dos cursos, a gente coloca lá. E será uma honra ter vocês lá com a gente para aprender e ensinar, né? Porque a gente sempre aprende muito com os alunos que fazem o curso com a gente. Bom, queria agradecer vocês também, agradecer as aulas aí, estou aprendendo aqui com o Aron, com o Jesus, com o Almir também. Obrigado pelo convite, Almir, foi uma honra estar entre amigos novamente aqui, né? Esse papo descontraído, mas sempre enriquecedor. Muito obrigado do convite, Almir. Obrigado aí, meus colegas, né? Aí, o Tomás e o Aron aí, a gente que sempre trabalha junto. Realmente um prazer e uma honra estar divulgando esse assunto aí que a gente gosta tanto. Realmente é muito gostoso. E reforçando o que o Aron falou, né? Então, quiserem participar do nosso curso aí, vamos ficar muito satisfeitos, muito alegres de poder contar aí com a participação. Nosso curso é bem focado na parte prática, muita prática, tem um pouquinho na parte virtual, tá? Mas também a gente fala bastante teoria e a gente tenta englobar um pouquinho de aprofundamento e básico, mas a ideia é realmente pegar a mão e ir para o aprendizado mais fundamental, que é o quê? Fazer, discutir, ouvir o podcast, tá? Que aí é que você vai se aprofundar no assunto. Bom, pessoal, então eu queria agradecer a todos. Lembrem de seguir a gente nas nossas redes sociais, @supracast Cardiologia. Também temos no YouTube. Dá 5 estrelas no Spotify sempre ajuda a gente, então dá essa força aí pra gente. E obrigado a todos aí que mandam dúvidas no Instagram, mandam casos aí de Supra. A gente tem uma campanha, não sei se vocês sabem, mas mande seu Supra. Então, toda vez que pegar um elétrico, tem um infarto com Supra, ou até um ataque Supra, vale, posta, marca a gente no Instagram que a gente tá repostando lá, tá sendo bem legal. Um abraço a todos, valeu. Um abraço.